Oi, anjo de luz. Como que tá o seu hoje? A Argentina foi campeona, né? Como que diz, é campeã da Copa do Mundo. Nossa, que dia esse, né? Para os argentinos, né? Mas a gente deveria, né? Ficar feliz pela felicidade do outro. Pouco para pensar, né? Ai, se você ficasse, né? Feliz com a felicidade do outro, aquele dia seria melhor até por você mesma. Olha, a gente disse, eu nada, vou ficar feliz pelo outro. Eu não. Porque quem ganhou foi ele, o meu perdeu. Ai, essa rivalidade, né? Contra o ser humano. Tá certo de competir, né? Rivalidade dentro do campo. Vai torcer? Torce pro seu time. Além disso, a rivalidade só faz você perder a oportunidade de estar bem. Às vezes você já está bem, né? Mas está bem melhor do que podia estar. Porque se o outro está comemorando e você comemora pela felicidade do outro, já encontrou uma razão para ser mais feliz do que estava sendo. Então, viu o outro feliz? Fique feliz você também, viu? Bobagem. Ai, mas vó, rivalidade, tudo. Não posso. Pode. Tudo que faz bem, que não faz mal para os outros, e faz bem para você, para todo mundo, não só pode como deve. Eu sei quanto mais se ocupa com aquilo que é bom, mais aquilo que é bom se ocupa com você. Viu? Enche a sua energia, assim como que dizem, né? De coisas sim boas. Ai, quantas, né? Coisas boas podem ter, né? Olha, outro dia veio um espírito, que eu sou, né? Uma senhora encarnada que vê e ouve os espíritos. A ideia é essa. Coloca isso na sua cabeça. A avó é uma senhora encarnada que vê e ouve os espíritos. Essa que é a proposta, viu? E daí eu passo, né? Vocês, a proposta é essa, viu? Daí o que eu estou fazendo? Passar para vocês, né? O que eu vejo e escuto dos espíritos, viu? Nos lembretes da alma. Olha, que onde eu estou agora, fisicamente, está todo mundo festejando o tri como mundial, né? Da Argentina. Graças a Deus. Fico feliz por eles. Ai, qualquer um que diz, hoje eu vou ficar feliz. Daí eu fico feliz por aquela pessoa, né? Deve, porque daí todo mundo sai ganhando, viu? Na graça de Deus. Olha, outro dia o espírito cheio da charada, né? Ele chegou e disse, Vicentina, disse, ai, que bom receber um espírito que é o Senhor aqui na minha casa, jovial, feliz, alegre. Ah, eu sou mesmo, muito feliz, muito alegre. Eu vou fazer uma pergunta já para você. Eu digo, fale, pode falar, que se eu souber eu falo, se eu não souber eu digo. Não sei. Daí ele disse, qual é a coisa mais saudável que você pode fazer sem estar fazendo nada? Ai, o que será, né? Daí ele disse, dormir. Ah, eu pensei assim, fiz menção de dizer. Daí ele respondeu, e era mesmo aquilo que eu estava pensando. Olha, você pode dormir, a coisa mais saudável que a gente faz sem fazer nada, né? Olha, você só fecha o olho ali e não está fazendo nada. É verdade, ele disse uma coisa certa. Viu? Que coisa, né? Daí ele disse, o ser humano precisa se preocupar com as companhias que tem, quando é negativa, né? Quando é positiva não tem que se preocupar. Daí eu disse, mas por que o senhor explica isso? Isso é óbvio. É óbvio, mas o ser humano,
ele, pela sintonia dele, se aproxima de gente que faz coisa que ele não concorda. Então ele não faria no lugar. Mas, por dar palanque, por dar palco, por aplaudir esse tipo de gente, ele está criando o corvo. E na terra, qual que é o ditado do corvo? Você sabe? Ah, ele já fez outra charada. Eu disse, essa eu sei. Vou falar. E ele diz, fala. Cria corvos e te sacarão os olhos. Que vão tirar os olhos da gente, né? Ele disse, é verdade. Porque é um bicho. E fica muito perto. Perto demais. Olha. Dá problema. Daí depois, vocês vão dizer, sou vítima. Não tem vítima, a pessoa sabia. Inclusive o guia sempre fala na intuição dos seis. Olha, cuidado de andar por aí, cuidado com esse tipo de amizade, cuidado com passar muito tempo dentro desse tipo de vibração, porque você vai criar, não sei, um ponto de atração. E aí, olha o problema. Então você esteja sempre alerta com aquilo que você disse é gostoso de fazer. Porque você está criando uma vibração, ficando à vontade ali, né? Dentro dela. E dessa forma você vai estar criando um ponto de atração, né? Vou terminar de falar. Um ponto de atração vai. Você, quando cria um ponto de atração, você não se dá conta, mas atrai aquilo que é semelhante para a sua existência. Algum não gosta, depois diz, ai, que tanto lixo que tem do meu lado, tanta cobra venenosa. Olha, não vai chegar se você não criar atração. Aquilo que não é semelhante ao que você, nem é semelhante ao você, viu? A semelhante àquilo que você tem criado ultimamente. Viu? Daí, você cria ambientação favorável, a zebra vem andar perto de você. Daí você leva um coice e fica se perguntando, será que eu não tenho sorte na vida? Ai, como que justiça acontece comigo, não acontece com os outros? Todo tipo de vitimismo. E a avó já vai falando para você. Não abrace vitimismo nenhum. Por quê? Porque quando você faz isso, você não se dá conta que tem um parafuso solto na sua cabeça que precisava ser apertado. E que não vai ser, porque você não cuidou de identificá-lo. Viu? Parafuso solto é o tipo de atitude que que existe em função da conveniência. Olha o problema. Daí você, por conveniência, transfere culpa, não aperta os parafusos da sua cabeça. E, em função disso, não identificou para corrigir o que necessitava ajuste. Viu? E alguma pessoa vai achar correto julgar você. E daí, você tem que tentar não ser igual a eles. Ah, eu vou ignorar. Não é ignorar. É compreender que cada um está onde está e dá aquilo que tem. Às vezes, algum está num andar inferior ao seu, físico, de compreensão da vida, nunca inferior em valor perante Deus, porque todos somos igualmente filhos de Deus, igualmente valiosos, mas na caminhada algum tem uma expansão de horizonte de compreensão da realidade menor do que a gente, enquanto outros, e parece que a maioria, né, tem
essa expansão de compreensão da realidade muito mais grande que a gente, começando pelos nossos orientadores espirituais, né? Que está sempre do nosso lado. Eles se ocupam com a vida deles, né? Mas eles estão assim, como que dizer, longe, mas, como que dizer, ciente do que está acontecendo ali com a gente. Basta eles focarem, já tá sabendo o que a gente anda pensando, e falando e fazendo. E aí você estando do lado de uma pessoa que nem essa, você na Terra, quando está do lado de gente que você acha importante, você até endireita a coluna, né? Sabe que gente que fica arcada? Ai, tanta gente, né? Fica arcada, faz um montão de coisa. Quando tá na presença de gente que é importante, primeiro já corrige a postura física, né? Não fica ali sentada de qualquer jeito, de pé de qualquer jeito, comendo, mascando chiclete. É tcheque, aquele chiclete na boca. Não enfia a mão no nariz. Não fica coçando a cabeça, nenhuma outra parte do corpo. Você veja. Só por estar na presença de quem a pessoa determinou ser importante. Agora me diga só. Quem encarnado se julga ser mais importante que o seu guia espiritual em termos de evolução espiritual garantida? Porque algum pode ter uma grande evolução espiritual, mas garantida mesmo você não sabe. O guia espiritual seu, ele tem evolução garantida para merecer suficientemente uma postura da sua parte de maior, como que dizem, respeito que aquela postura que você dedica às pessoas da Terra, por exemplo. Olha, pouca gente se dá conta disso, mas é desse jeito. É bem assim. E aí você fica, né, nessa captura, buscando sempre compreender a espiritualidade, né? Ai, tanto que eu gostaria de saber o nome do meu guia, que eu gostaria. Tanta coisa você gostaria, né? Tem tanta gente que... Outro dia eu tava, né? Ai, foi triste aquele dia, viu? Tanto que... Uma menina, né? Que, ai, vó, eu sei que a senhora veio, eu vos espírito, toda quarta-feira de noite a senhora faz evangelho no lar. Gostaria tanto de ir tudo, participar, porque eu quero conhecer o meu guia espiritual. Gostaria tanto de uma mensagem dele, tudo. Daí eu disse, olha, a reunião tem outro fim, não é fim de curiosidade. A avó não fecha a porta para ninguém. Mas a avó já fala, se você for com esse estado de espírito... E você não estiver fazendo por onde, que eu já vi, né? O guia dela já falou. Se você não estiver fazendo por onde, na sua vida mesmo, agindo sem hipocrisia, tudo. Se você gosta tanto do guia, você vai demonstrar, né? No seu dia a dia, com comportamento correto. Porque ele está do lado, vai passar vergonha. Ou você faz um comportamento errado, ele já passa vergonha. Imagina se fizer algo... que diminui o outro, que julga o outro, que envergonha o outro. E ele vai olhar para o guia espiritual do outro e vai dizer, olha, você me perdoe, o meu tutelado na Terra, viu? Que vergonha, não esperava isso, nem eu esperava isso. Daí o outro guia não vai dizer nada, imagine, o meu também faz cada uma, que eu passo cada vergonha. E depois ainda quer saber meu nome. Se não se comporta com respeito à minha presença do lado dele, por que o meu nome virou tão importante do nada? Vaidade, orgulho. É isso eu não estou podendo alimentar, né? Nele ou nela, né? Então, foi ela lá, disse, venha. E se ele se manifestar, se ele manifestar a vontade de dizer o que ele quer que você saiba, como eu vou estar vendo os espíritos, se ele se faz presente.
e se manifesta para minha visão, aí eu escuto e vejo ele, eu falo para você tudo o que ele acha que deve, viu? Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, olha, os guias estão mais preocupados com a gente andar no caminho certo que saber informação que não serve muito, eles acham. Por isso mesmo que em determinados cultos, como na Umbanda, eles nem dão um nome. Fala lá do fulano de tar, do caboclo de tar, do Exu de tar, do preto velho de tar. Para a pessoa já ir se desapegando da necessidade de conquistar aquilo que não soma nada. Mas eu já vou avisando, eles entendem também que a gente está encarnado, que gosta de saber, viu? Mas vá lá para a gente estudar evangelho, mas que nada. Ai, vou sim, vó. Ai, como eu preciso de uma boa palavra. Pronto, chegou quarta-feira, ela foi. Foi e levou uma amiga, né? Daí eu disse, pode. Aí eles entraram, tudo, conversa vai, conversa vem. Aí começamos tudo, elevamos o pensamento ao céu e tudo. Daí terminou, todos comentaram o que se achou. Daí ela olhava assim para mim e perguntava assim, com os olhos assim, quase triste, que estava terminando a reunião. Ele disse, não vou falar não, deixa ela aí. Deixa ela de molho, Vicentina, disse ele. Eu disse, deixa. Mas ela como que, tanto que pelejou para receber essa mensagem, que no final ele disse, olha, não vai dar, Vicentina, se você fizer o favor, eu vou falar alguma coisa, alguma palavra, assim. Daí, ele disse, você fala para ela o que eu vou falar. Eu falei, olha, já era para ter terminado, o seu guia espiritual viu que você está muito assim, né? É que você ia ficar muito frustrada se fosse embora hoje e não levasse a mensagem dele, viu? Ele está dizendo o seguinte, eu entendo e agradeço pela sua curiosidade de saber o meu nome. E hoje, finalmente, eu vou te falar os nomes pelo qual eu gostaria que você me conhecesse. Meu nome é organização. Toda vez que você tem a oportunidade de deixar as coisas organizadas na sua casa, organize. E você vai estar me chamando pelo nome. O meu nome é organização. Eu também atendo por outros nomes, se você quiser saber. Eu sei que você estava curiosa, então eu vou falar. Meu nome é tolerância. Toda vez que você está dirigindo o carro, e sobretudo quando você levanta mais tarde e fica com pressa, às vezes você até dá de dedo para os outros motoristas, você perde a paciência a falar palavras indevidas, fica intolerante. E às vezes, muitas vezes eu estou sentado do lado seu. Você disse que queria saber o meu nome. O meu nome é respeito. Então, já falei 3 nomes meus. Organização, né? Respeito e tolerância. Esses 3 nomes, olha, aonde você puder falar eles, tá falando comigo. Ela assim olhou pro lado, assim, só com os olhos, sem mexer a cabeça, como que para ninguém ver que ela tava corando. O meu nome é compaixão, viu? Toda vez que você não tem algo bom para dar para as pessoas, não atire pedra. Ainda que você sinta que a pessoa merece, porque é maldosa, não passe julgamento. Porque a compaixão é um dos nomes
do seu guia e de todos os guias espirituais. Você quer saber meu nome? Meu nome é compaixão. Eu não sabia assim, né, onde que eu próprio enfiava a cara assim, olhava para o meu guia e é verdade, ele é tudo isso. Esses são todos os nomes dos nossos guias espirituais. Eu fico assim emocionada porque tanto que vale pra gente o nome, tão pouco vale respeitar eles, a presença deles. Quando o guia falou meu nome é respeito, e a vó vê, né? Tanto médium que gostaria de saber o nome, mas enche assim a cara de cachaça assim no final de semana. E diz só hoje, vai ficando viciado, nem percebe. Ai, meu Deus, quanto, né? Quanto que farta pra gente. Fala. Quem entende o mundo espiritual, esse entende mesmo, sabe que o guia espiritual está do lado. Você fala alguma coisa que não deveria, perde a oportunidade de treinar a sua resiliência perante uma adversidade da vida, tentando corrigir o erro, o quintal e o parafuso sorto dos outros. Daí você não identifica, que é o que a avó estava falando. Na sua própria casa, o que precisa ser organizado, onde precisa existir respeito e tolerância. Daí ele disse, quando você vai pagar suas contas no banco? Lá também você pode encontrar um outro nome que eu uso. Esse espírito guia dela era mesmo evoluído. Daí ele, que todos são, né? Mas algum, meu Deus, tem muita luz mesmo. Daí ele disse, quando você vai pagar a sua conta no banco, que eu vou com você, tudo pego, eu tiro a tarde para passar a tarde com você. Você vai lá pagar sua conta no banco, eu vou com você. Né? Dá uma força de vitalidade, tudo. Observar, tá? Junto com a minha tutelada, que tanto me ama. Ela já estava chorando. Quando a fila do banco permite entrar uma senhora, depois outra senhora, você lembra que passou na terça-feira? Não ontem, na terça-feira passada, lembro. Foi a primeira coisa que eu lembrei, disse ela. E eu nem sabia, eu estava contando para ela o que o guia estava falando. E eu fiquei curiosa de saber também, né? Um pouquinho, né? A gente não deve, né? Que tá fazendo esse intermédio, mas a gente é humano, né? Disse, ai meu Deus, o que será que ela fez? Mas já comecei a imaginar, né? Ela disse, o guia disse, lembra que você estava na fila, chegou a sua vez, daí eu fiz todos os velhos do dia ter, com o auxílio do guia espiritual deles, a menção de chegar na hora, bem na hora que você ia ser atendida, para justamente você conhecer outro nome meu. Quando você está na fila do banco, que você estava, aí chegou uma senhora, outra senhora, na terceira você já disse, ai meu Deus do céu, quanta véia nesse mundo. Você acha que isso é correto de se dizer? Ai, mas eu quero ir embora, eu tenho tanta coisa para fazer na minha casa, tudo, e velho que aumenta, um dia você vai ser uma senhora. E que é bom se for uma senhora respeitosa, né? Tanta senhora que tanta oportunidade teve de se treinar para não ser mais um bebê chorão, uma criança esperneadora. E hoje é mesmo, o mínimo que acontece, ela já perde a paciência. Mas você é jovem ainda. E a senhora só está no direito dela, já é aposentada. Pode pegar a frente da fila. Você sabe qual que é o meu nome? Esse é o meu outro nome que eu vou apresentar para você?
é paciência. Meu nome é paciência. Quando ele disse aquilo, assim, os meus olhos encheu de lágrimas, porque dos dois lados, né? Ele querendo ensinar, eu encarnado com essa, né, necessidade de saber o nome. E a gente tem, meu neto mesmo não tem vergonha de dizer. Ele diz, ai, tanto que quando eu soube que dá para conversar com o guia espiritual da gente, tudo, como eu gostaria de saber o nome deles. Depois eu fui sabendo com o tempo, né, dentro do trabalho que ele realizou, realiza, né, do diálogo com os espíritos. Mas é uma coisa própria de todo mundo. Querer saber não é o problema. Eu não vejo que os guias se importam com isso. Eles te falam, esse é o de menos. Mas os outros nomes que eles têm, você já se importou em saber? Por quê? Você vai ver, está dizendo aqui o meu guia espiritual para contar para você. Você vai perceber que o nome do seu guia espiritual vai estar presente na sua vida, quase que diariamente, nas coisas que você tem mais dificuldade de superar. Outro dia, uma mulher, né, que sempre começava, mas não dava conta de terminar o que ela começava. E ela ia na Umbanda todo dia saber qual era o nome do guia espiritual dela. Daí o guia perguntou para esse guia espiritual, que estava nesse dia no Evangelho do Lar da Avó. Daí ele disse, o que eu falo para o meu tutelado lá no terreiro de Umbanda? Fala que o seu nome é determinação. Quando souber ver o nome da gente numa forma de comportamento correto, daí já fez o que mais vale, né? Já fez o que mais vale. Porque se eu chamo Roberto, se eu chamo Juliano, se eu chamo Renato, se eu chamo Pasquale, posso dar qualquer nome. E que bom, né? A gente saber o nome de uma pessoa. Mas muito mais é saber que aquela pessoa responde dentro da sintonia de uma vibração. Esse é o maior nome que vocês podem dar para a gente, disse ele. Quando se para em auxílio aos mais necessitados, meu nome é caridade. Ai, eu fico assim, né? Emocionada, tudo, porque quanto, né? Que a gente se apega aos pequenos detalhes da vida, as pequenas coisas, deixando de recordar que o verdadeiro nome, né, é a vibração onde eles se inserem, que reverbera a sintonia de propósito, de progresso, de avanço, né? Sobretudo, morar. Olha. Quanto, né? Que é importante a gente saber isso. Daí, lá dentro, né? Ela disse, o Senhor me perdoe eu ter perguntado, né? O nome do Senhor, tudo. Daí a gente a gente mesmo já viu, né? Que ensinamento profundo, e ela levou para o pessoal. Levou para o lado pessoal. Daí ele falou, o nome que eu me apresento em centro espírita é irmão Eusébio. Eusébio de Paula. Mas eu vou dizer a você,
Hoje, o Cristo, por meio da bondade da irmã Vicentina, me permitiu essa dádiva de dirigir a palavra a você. Leve para o seu coração o que eu fiz menção de comunicar, considerando o propósito da encarnação. Veja meu nome em todas as boas ações que você puder imaginar. Porque a forma mais certa de me chamar para perto de ti. Quando ele disse isso, ele já estava olhando lá na frente. Que quando alguém pergunta o nome, sincero e honestamente, que não é por orgulho nem por vaidade, então a pessoa já está na ideia de estabelecer uma conexão com o destinatário, né? Cujo nome vai permitir essa ponte. Mas é verdade, se você tem, né, boa vontade, que guia não vai ser privilegiado se o tutelado dele entrar nessa vibração e como resultado criar ali um ponto de atração, qualquer um. Já que os guias espirituais são espíritos bastante evoluídos. Outro dia eu estava caminhando, né? Daí eu vi uma florzinha e uma senhorinha chegou do meu lado, botou as mãos nas costas, arcadinha, né? Não era uma preta velha. Era uma senhorinha branca, magrinha, tudo. Daí tudo, ela disse: a senhora tá olhando o quê? Eu disse: olha, que coisa mais linda essa florzinha. Tava caminhando, parei um pouco para apreciar ela. E o que você vê de bonito nela? Aí eu percebi que ela perguntava assim, de verdade, para querer saber. Daí eu disse: olha, veja, tá no asfalto, né? Aqui só tem asfalto, quente, tudo. E ela nasceu, cresceu, se desenvolveu tudo sozinha. E agora ela está aqui embelezando a nossa vista, tudo. Daí a senhora disse: verdade. Você sabe que Jesus falou: quem tem olhos de ver, que veja, né? Nossa, naquele momento ela abriu assim a minha cabeça, só com aquela palavra. Daí eu disse: sabe que eu nunca pensei nesse negócio? Se for ver bem, tem tanta coisa bonita, né? No caminho que a gente faz todo dia, na nossa vida, tudo, até o lugar que a gente quer chegar, que a gente nunca parou para prestar atenção, né? Nos detalhes. Daí ela disse: eu vou te dizer uma coisa que eu mesmo aprendi com as minhas observações. Eu disse: diga. As coisas mais lindas, normalmente, são aquelas que os seres humanos julgam como inúteis. Quando ela disse aquilo, eu fiquei pensando, né? Quanta coisa a gente vê de inútil. Uma árvore é inútil, né? Quando você não está precisando de sombra. Quando você não está precisando do fruto que uma árvore pode dar. Quando você não está precisando que ela proteja você das erosões. É inútil. Então você passa por ali e diz: que é inútil. Um passarinho. Quando não está cantando do jeito que você gosta, ou quando você gosta,
Tá ali de enfeite, é inútil. E que bonito, né? Um passarinho, e que bonito o cantar de um passarinho. Todas as coisas podem nos dar lições inesquecíveis, bastando termos esta predisposição armada, ou seja, os ouvidos abertos, para dali tirar riquezas que podemos levar na alma e para a eternidade no nosso espírito. Ai, gente, ela dizendo assim, eu fico pensando, mas essa senhora tá... De onde que ela surgiu? Eu estava andando, não tinha ninguém, eu olhava para trás, não tinha ninguém. É uma rua meio deserta, mas era um dia bonito. Daí ela pegou de caminhar comigo, caminhamos. Um pouco em silêncio as duas, eu perdido nos meus pensamentos, eu não olhava muito para ela, eu achei que ela queria me passar, às vezes eu ia mais devagar para ela passar, daí ela ia mais devagar ainda. Daí chegou uma hora que eu parei para apreciar a florzinha de verdade. Até tinha esquecido que ela estava caminhando comigo. Daí ela parou também e começou a conversar comigo. Daí eu fiquei perguntando. Fiquei perguntando a mim mesma, né? Será que encarnada ou desencarnada? A hora que eu pensei, ela disse desencarnada. Ai, tá explicado, ela leu meu pensamento. Então, porque às vezes alguns dizem eu sou desencarnado. Mas daí você acredita, né? Você procura as evidências e tudo, você acha. Mas ela já, só de ler o meu pensamento, já provou mesmo, né? Naquela hora mesmo que eu estava realmente desencarnada. Daí eu disse, você veio então acompanhar eu na minha caminhada um pouco, vim sim fazer menção de andar um pouco aqui do seu lado. Se eu soubesse, eu teria dado um tapa no cabelo, teria posto um vestido assim mais novo, tudo. Daí ela riu, né? Porque ela sabe que não é uma preocupação real minha, né? Mas é fazer menção de que ela é muito bem-vinda para estar do meu lado. Daí ela disse, se todos respeitassem os guias espirituais, né? De maneira a fazer menção de alegrar-se com o simples saber que sempre estamos ali presente, ainda que silenciosa e invisivelmente. Quando ela disse aquilo, eu fiquei assim, gente, quanta verdade tem nessa palavra assim que a senhora disse. Porque, imagine, a gente quando vê gente importante do lado da gente, até muda a postura. Ela disse, é verdade. E tendo gente mais importante que a pessoa mais importante todos os dias do nosso lado, a gente trata que nem se fosse um poste. Está ali cumprindo uma função. Não tem significado nenhum. Muito menos necessidade de respeitar. Nossa. Vocês não perdem oportunidade, né? Pois é. Na graça de Deus, o santo e bendito trabalho abençoa diariamente a vida da gente. À medida que fazemos o que gostamos, aprendemos e ensinamos. Eu disse, mas a senhora é uma doçura, né? É uma cachoeira de água doce, de ensinamento na minha vida. Daí a gente riu. E ela disse, fico muito agradecida, porque eu vejo que você usa palavras, ao mesmo tempo, disse ela para mim, né? Que são divertidas, passa uma mensagem. E é uma mensagem de agradecimento. Então agradeçamos as duas ao Senhor da vida, que nos dá a oportunidade, eu, desencarnada, eu ser Vicentina, encarnada, vivendo assim mesmo essa troca,
pela santa e bendita mediunidade. Mediunidade é essa que, infelizmente, tanta gente perde a oportunidade de sublimar. Eu vejo, sobretudo nos desdobramentos, quando me leva a ver os bastidores do espiritismo, os bastidores da Umbanda, os bastidores, né, em geral, onde tem gente fazendo uso da mediunidade, quanto que se passa na frente, quanta falta de respeito, quanta busca de preenchimento de vazios interiores que só faz aquele buraco aumentar. E é desse jeito. Não é só, né? A gente pensa, é na vida dos outros, que nada. A moça ali, ela mesma, olha, ela mesma, que entende, né, que o guia existe, que está presente, não faz menção de ver o nome dele, aonde existe possibilidade de uma leitura onde a misericórdia de Deus está em constante desdobramento diante de nós, né? Que quanto, né? A gente perde de evoluir, né? Por quê? Porque a avó já disse, a escola terrestre é o banco de luz, aonde você vem retirar a luz para o seu espírito. E a senha é amor, humildade. Como é que era? Tolerância, amor, humildade, caridade. Cada dia que você vai botando uma senha dessa, é mais luz que você vai retirando do banco e depositando no seu espírito, e ficando mais rica de luz que você leva para a imortalidade. Isso, compreender isso, torna-se uma pessoa detentora de maior conhecimento real, porque o conhecimento real é aquele que enriquece a alma, o espírito imortal. E a riqueza verdadeira é aquela que você leva para o outro lado. Por isso, fale sempre com parcimônia. Pense sempre antes de falar. Porque, ao praticar o bem, você vai estar chamando o nome do seu guia. Ele foi até, no dia da reunião, bastante generoso, porque viu que ela ficou sentida e levou para o pessoal. Mas a avó não sabe dizer se foi pela idade ou se foi por falta de experiência, porque às vezes algum tem pouca idade, mas tem bastante experiência. Que a menina ficou feliz com o nome que ele deu. Ela anotou no caderninho dela só o nome dele. Mas a quantidade de conhecimento e riqueza que ele deixou ali para todos nós, foi a avó que anotou no caderninho dela, para passar para vocês também, né? Mas ela saiu dali, rica do que queria e pobre do que necessitava. Que sejamos nós, sempre atentos, para não estar todo dia saindo do presente, rico do que quer e pobre do que necessita. Viu? Ai, que frase. Escreve essa frase. Escreve. Ai, que frase é essa, Imorredora. A gente levar ela no bolso, Aí vai pensar duas vezes. Olha, o meu dia vai acabar. Será que eu estou saindo do dia de hoje com tudo o que eu quero e com nada do que eu preciso? Olha bem para o relógio. Toda vez que você olhar para o relógio, você se pergunte, será que nessa hora eu saí desse quadro existencial só com aquilo que eu quero
e com zero daquilo que eu realmente preciso? Se sim, ai, bote a cabeça no travesseiro e reflita antes de dormir. Não, bote a mão na consciência. Viu? E reflita antes de dormir. Não é bote a cabeça no travesseiro na hora de dormir, né? Mas antes de dormir, bote a mão na consciência e revise como eu estou saindo do dia de hoje, cheia daquilo que foi conveniente fazer e vazia daquilo que necessitava. E se você chegar na conclusão de que o segundo é verdadeiro, que você saiu vazia do que necessitava, renove o compromisso de ter disciplina no dia seguinte, de buscar aquilo que necessita e se deixar levar menos pela conveniência. Viu? Porque Deus dá outro dia para você, mas aquele que você perdeu não volta mais. Você tem, digamos, 80 anos para você viver na Terra, Deus te dá outra vida, mas aquela vida não volta mais. Então invista em cada dia, em cada semana, em cada mês, em cada ano. Gente, invista em cada dia, em cada semana, em cada mês, em cada ano, na fortuna verdadeira. Viu? Que é cada dia mais você aumentar o seu potencial de viver durante uma provação a paz interior, à medida que pratica a caridade do amor ao próximo. Viu? E dessa forma, quando você menos perceber, vai estar diante de você uma santa e bendita oportunidade de ser bom exemplo. Olha, não perca essas oportunidades. Porque você perde uma oportunidade, a oportunidade perde você. Cadê mesmo o rapaz que eu vim abraçar? Cadê mesmo a moça que eu vim direcionar para o bom caminho? Ah, perdi. Assim que a oportunidade fala de você. Porque você perde ela, ela perde você. Viu? Pronto. Gostei, né, de falar um pouco dessa senhorinha que outro dia caminhou comigo. Daí ela terminou a conversa, ela foi embora, assim, igual um espírito de luz. Foi caminhando para cima, assim, se transformou numa distância de uma luz, assim, já não vi mais ela. Daí, passei na frente da horta do seu Antônio, né? Oi, seu Antônio. Daí ele disse: gente, eu não estou acreditando, só eu trabalho. Ninguém trabalha, as pessoas têm que trabalhar. Não deveria ficar sem trabalhar. As pessoas têm que trabalhar. E está errado, depois todo mundo reclama. Daí apareceu o guia espiritual dele do lado. Daí ele disse: diz para ele, Vicentina, que o guia espiritual dele é comigo, é assim, né? É, Toninho. Ai, que gatinho. Como eu gosto de criação. Ele saltou de cima lá, aqui no microfone, para dar uma saudação para você. Acordou, né? Como que diz. Agora ele acorda e vai comer. Já sarta, já. Já sabe até para onde ir. Pronto. Então eu estava dizendo, né?
O seu Antônio, tudo, passei, ele reclamava, ele perguntava e dizia, por que, Vicentina? As pessoas não buscam o sucesso verdadeiro, que vem por meio do trabalho. Eu passo lá na casa do seu Ronaldo, tá sentado de barriga para cima. Eu digo, que hora? Na hora do almoço. Mas aí é hora de descanso, né, seu Antônio? Nada, ele fica assim, depois de tarde, manda para baixo uns litros de cerveja. Daí eu disse, realmente a gente não deve seguir mau exemplo, né? Daí eu tenho uma boa relação com o guia espiritual dele, Desidério chama o guia espiritual dele. Daí eu disse, oi, seu Desidério, na cabeça, né, que o seu Antônio saber, depois vai perguntar as coisas, pergunta do meu guia. Ele não acredita, mas ele gosta de saber. Daí eu disse, oi, na minha cabeça, né, uma conversa mental. Oi, seu Desidério. E ele disse, oi, Vicentina, ele tem uma voz grossa assim. Oi, Vicentina. Eu gosto de brincar com ele. Ai, a gente ri bastante. E ele disse, fale pro Antônio, fale para ele, que sucesso significa coisa diferente para diferente pessoa. Às vezes para um sucesso é estar em paz em casa. Às vezes para outro é trabalhar a vida inteira para estar em paz em casa. E alguns já podem ter isso agora. Por que esperar para amanhã? E o que é que ele está esperando para na hora do descanso estar em paz em casa? Do jeito que ele acha certo, no lugar de jogar pedra no comportamento, ainda que concordemos que seja equivocado das outras pessoas, não é lugar dele de julgar. Daí eu repassei a ele, né? Disse, oi, seu Antônio, o senhor sabe que para cada pessoa sucesso significa uma coisa. E a gente deve ser bom exemplo e confiar na espiritualidade, viu? Que cada um vai encontrar a lição que precisa no momento adequado, quando faz o que é realmente equivocado. Mas no nosso tempo, a gente não deve passar ocupado mentalmente, atirando pedra em quem é mau exemplo, porque aí a gente deixa de ocupar bem o nosso tempo sendo bom exemplo. Daí ele disse, você está olhando muito para o meu lado, é o meu guia que está falando isso para você, né? Eu falei para ele, eu não vou mentir para o Senhor. Ah, esse é meu guia danado. Me deu agora um tapa bem assim na cara com luva de pelica. Daí a gente riu, né? Porque ele realmente corou. E isso quer dizer que disse que o guia dele deu um beliscão nele, né? Deu assim um beliscão nele, assim como que é para aprender, né? E é verdade. Mas a gente, se não está orando e vigiando, a gente acaba fazendo a mesma coisa que o seu Antônio fez. Então você tome muito cuidado para não entrar na vida dos outros com uma pedra e 2 tijolos. Viu? Só porque o outro está errado. Ai, Vicentina, está errado, eu tenho que deixar. Olha nas coisas suas, quanto parafuso surto está esperando, sei lá, reconhecer e apertar eles. Tantos que não dá tempo de buscar nem pedra, nem tijolo, e nem lugar de fala, esperando o outro se equivocar, para mostrar como que ele é errado, como que ele não vai andar para frente do jeito que ele está indo. Se você fizer o que é correto, está dizendo meu guia aqui, e ser bom exemplo e colocar a luz no mundo, o outro já vai receber a sua caridade. E não há necessidade de preocupação, porque a lei de Deus proporciona o progresso de todos. Mais cedo ou mais tarde, é desse jeito. Então, muitas das vezes, precisa dizer, a vida dos outros não é parte da minha ocupação. Viu? É parte da ocupação dos outros.
A minha vida é minha preocupação, é parte da minha ocupação, viu? Então, outra coisa, disse o seu Desidério, né? O irmão Desidério, que é guia espiritual do seu Antônio. Ele disse, fale para ele também que você, quando espalha raiva, ela pode encontrar alguém e ela vai ser sugada por aquela pessoa e vai se transformar numa força motriz pro negativo da pessoa, vir à tona e a partir daquilo ela entrar numa vibração indevida, estabelecer ponto de sintonia, e o que surgir daquilo, uma porcentagem tem quem nela depositou negatividade. Então, nem que seja para não se comprometer, boca fechada é o melhor santo e bendito remédio. Ai, quando eu escutei essas coisas, né? Esse espírito tão jovial e tudo, divertido, que dá tantas lições profundas. Eu fiquei imaginando, imagine, cada um de nós tem 1, 2, 3 guias espirituais desse calibre de evolução. Eles olham as coisas da vida, as coisas mais simples, e são capazes dali tirar um conhecimento, viu? Então não faça pouco caso do guia espiritual que está do seu lado. Ame ele incondicionalmente. Nas dificuldades, suporte o que tem que suportar. Peça ajuda, use a inteligência. Mas quando a ajuda já chegou, e aí é a hora de você ter paciência, tenha paciência, porque é um dos nomes do seu próprio guia espiritual. Outro nome que ele tem, resignação. Outro nome, irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Outro nome do seu guia espiritual, tolerância, humildade, benevolência. Cada vez que você agir com isso no coração, você vai com certeza, olha, tá chamando o guia espiritual seu pelo nome. Eu gostei do encontro de hoje, né? Tão sutil, faz a gente lembrar o que é preciso para a caminhada da jornada diária, na qual estamos na presença desses seres que são muito importantes, se for para ver bem, mais importantes em termos de evolução espiritual que a maioria das pessoas que a gente já encontrou e vai encontrar na vida encarnada. Eles não fazem menção de ser reconhecidos assim, como superiores a nós. Muito pelo contrário. Eles dizem, nós somos aqueles que servem, ainda por cima em silêncio. E o que serve, segundo Jesus, que se faça de menor entre todos. Sabe que o que está por baixo é que dá suporte, né? Você sabe que o alicerce da casa é o que está por baixo dela, mas é o que dá suporte para ela não cair. Então, você quer ter uma estrutura bem fortalecida no seu desenvolvimento e crescimento espiritual, seja sempre aquele que está por baixo. Não no sentido de inferioridade, mas no sentido de ser aquele que é humilde primeiro, no sentido de que você ser aquele que ama primeiro, que perdoa primeiro, que tolera, que releva primeiro. Viu? E aí você vai ver que quantas cachoeiras de luz se farão presentes na sua vida e nas suas realizações. Viu? Na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos,
e nos nossos sentimentos. E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para ser a diferença que a gente quer ver no mundo. Sempre na graça de Deus, né? Sempre. Sempre, viu? Gostei. Como que eu gostei do encontro de hoje. Viu? Então vá. Anjo de luz. Beijo da avó, né? Você. Beijo da avó, você. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Viu? Fiquem vocês aí todos com Deus, com Jesus Cristo, que tá chegando o Natal, né? Tá chegando o Natal, né? Que mês mais... Todos os meses, né? Meu guia já olhou para mim. Todos os meses é o mês de ter Jesus no coração. Sobretudo dezembro, né? Sobretudo. Ter Jesus no coração é chamar o seu guia pelo nome. Todos os dias em que, até nas menores coisas, que os outros até chamam de insignificante, você busca encontrar inspiração para a prática da caridade. Viu? Na graça de Deus. Até daqui a pouco. Daqui a pouco, porque o tempo está voando, né? Mas você já vai perceber que passou rápido o tempo até a gente se encontrar de novo. Viu? Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Beijo da avó. Viu? Anjo de luz. Beijo da avó pra você. Daqui a pouco eu volto.